Creia que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não pare de olhar para Ele. Esteja com os olhos postos nele, porque Ele é a tua esperança. Ele é a tua resposta. Ele é o Deus que pode fazer Aleluia. todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, podem sentar. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui nesta noite, no culto de gratidão das Déboras. E se você hoje está aqui, sinta-se privilegiado, privilegiada de estar num culto de gratidão. Hoje nós vamos ter uma noite de testemunho, porque toda quinta-feira nós estamos aqui orando pelos nossos filhos e nós também temos bênçãos para contar. E nós separamos essa quarta-feira para agradecermos ao Senhor. E eu gostaria de saber, tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Tem uma jovem lá atrás. Querida, você é muito bem-vinda em nosso meio e nós vamos mesmo orar por você. Você pode vir aqui à frente? E eu gostaria que as Déboras também viessem aqui à frente. Vamos orar por essa jovem. Ela vai estar aqui representando as nossas filhas, os nossos filhos. E nós vamos estar, nesse momento, levantando um clamor pelos nossos filhos. Como é seu nome? Kívia. O nome dela é Kívia. Ih, próximo da Clívia. Clívia. Então, nós vamos estar aqui agora clamando ao Senhor pelos nossos filhos. Você pode se colocar de pé, por favor, para esse clamor? Eu vou pedir a Bela que esteja orando agora pela Kívia e também os nossos filhos e nossas filhas. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui nesse culto de gratidão, ó Deus, com os nossos corações repletos, sim, de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossa vida, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua salvação. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos levantou com o propósito de estar orando pela vida dos nossos filhos. Deus, e aqui está uma jovem, a Kívia, Senhor Deus, representando cada filho, cada neto, cada sobrinho, cada jovem, Senhor, espalhado pela face da terra, porque esse ministério Débora, Senhor Deus, tem um compromisso de orar pela juventude, que essa juventude tenha realmente compromisso com o Senhor, que sejam jovens santos, que sejam jovens realmente cheios de alegria, mas a alegria que vem do teu Espírito, ó Deus, essa alegria que é para a eternidade, ó Pai. Deus, que a Kívia possa realmente estar sentindo a tua presença esta noite aqui. Que ela perceba, ó Deus, que existe um exército de mães, de mulheres, de uma igreja que ora por ela, que ora, Senhor Deus, por todos os filhos espalhados pela face da terra, e que ela saiba, ó Deus, que ela está guardada pelo Senhor, que ela saiba que o Senhor é o amado dela, Senhor, que os seus olhos estão sobre esta vida, que o Senhor cuida dela no deitar, no levantar, aonde ela colocar a planta do seu pé, o Senhor vai estar cuidando dela. E nós estamos aqui sim, ó Deus, agradecidas, porque sabemos que não importa o que os nossos filhos estejam vivendo hoje, ó Deus, mas eles são promessas do Senhor, são flechas que nós lançamos, ó Deus, para atingir o alvo, e nós cremos que eles são escolhidos e herança do Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles. É em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Cadê a Márcia? Márcia? Eu vim, boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu vim hoje dar um testemunho de oração. Eu tenho 4 filhos e eu orava há 7 anos pela minha filha, para ela engravidar. E nesses 7 anos foi muito difícil, ela não conhece o Senhor.
E eu, cada vez que eu orava, eu falava para ela, Milene, o Senhor não quer nada comigo, Ele quer a sua oração. E ela, um pouco endurecida, né? E ela não acreditava nisso. Ela sempre achava, sempre qualquer coisa, com qualquer mãe, qualquer coisa que ela queria para os amigos, ela, mãe, ora para mim, faz isso aqui para mim. Eu, sim, faço. E nesse tempo, nesses 7 anos que ela casou em 2012 até 2019, meu filho, que não era previsto, ele tinha um filho, teve um filho, o Luan, e todos os amigos engravidavam, todas as pessoas. E o ano passado, eu sofri um acidente e quebrei o fêmur. E nesse mesmo momento ela tinha engravidado e ela teve uma gravidez tubária e teve que tirar uma trompa, e a chance dela engravidar de novo seria a gravidez tubária de novo. E a gente continuou orando, minhas irmãs sempre me ajudando em oração. E agora vai chegar o meu netinho, ou netinha, não sei se é, mas glória a Deus. E ela falou para mim que ela mora em Piracicaba. Ela foi na igreja e eu acho que essa palavra tocou o tempo, ou então tantas gravidezes de outros amigos, todos filhos. E eu, às vezes, pensava como mãe, ai, meu Deus, precisava tanta gente engravidar ao mesmo tempo, não podia ser mais, né? A gente quer poupar o filho. E ela acabou que ela foi na frente, ela desejou, ela pediu perdão a Deus, ela pediu um filho, e essa pessoa que na igreja de Piracicaba abraçou e disse que ela teria o filho dela. E isso é um testemunho de fé muito grande, porque as esperanças da gente já estava minando. Toda vez ela falava que ia fazer inseminação, que ia gastar não sei quanto. Eu falava para ela, isso você que sabe, mas é desnecessário para mim. Eu acho que você pode, através da sua atitude, mover essa história, mudar isso aí. E eu confesso que, no final, eu já estava achando que ela teria que fazer isso mesmo. Eu falei assim, eu acho que não é pelo meio natural mesmo, eu acho que uma inseminação seria. Então, aprove o Senhor que ela fosse agraciada com uma gravidez, e está muito linda grávida, muito linda, e eu dou glória a Deus. E eu dou glória a Deus também, meus irmãos, pelo meu restabelecimento. Eu estou aqui, eu quebrei o meu fêmur em dezembro, e quem viu, eu não mexia nem minha perna, eu não sentia minha perna. E hoje eu posso estar de andador, posso estar assim, só a parte de ter comunhão com as pessoas, de estar no lugar que você gosta, é muito bom. Obrigada. Deus possa continuar abençoando a cada uma de nós. E é assim, a vitória da Márcia é a nossa vitória, porque nós somos corpo, e quando um corpo, alguma parte do corpo, alguém se alegra, todos nós nos alegramos. E continuando esse testemunho, gostaria de ouvir a Osana também, que tem um testemunho de fé. Logo após, ela estará louvando ao Senhor junto com a Roberta. Amém. Graça e paz, igreja. Não era nem para eu estar aqui hoje, porque eu entrei com uma faringite no sábado, que tirou totalmente a minha voz, e quando a Dinorá falou comigo, eu falei, Dinorá, estou para servir, estou na obra, mas assim, o Senhor tem que me restabelecer. E ela fez uma oração, e é assim, quando Deus quer, a coisa acontece. Inclusive, esse louvor que eu vou cantar, existem momentos na vida da gente, irmãos, que algumas coisas são tiradas das nossas vidas. E a gente, no momento, não consegue entender, a gente acha que perdeu. Não. Nós nunca vamos perder, porque Deus está no controle das nossas vidas. Eu tive algumas perdas na minha vida, mas logo depois eu voltei para o caminho do Senhor, 30 anos afastada, e ganhei a salvação do meu filho de 23 anos. Hoje ele é um servo de Deus, algo que eu dobrei muito meu joelho para que ele servisse a esse Deus maravilhoso, que nós sabemos que a vida não é fácil, mas com Deus no barco, Ele nos dando a mão, nós conseguimos. Principalmente essas irmãs aqui, que hoje é um culto das Déboras. Nunca desanimem, nunca. Minha mãe orou 30 anos para que eu voltasse para o Senhor, e eu estou aqui. Jó, como pode ainda
faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Quer não? Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus que morre. Mas eu adoro pelo que Ele faz, nem por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a Sarinha, porque ela, na verdade, é a Sara, né? A esposa do Felipe, mãe da Alegra, mas ela sempre vai ser a nossa Sarinha, né? É assim, a menininha, a nossa menininha, quando eu vim para cá, ela era tão jovenzinha, ainda continua, né? Eu gostaria de chamar a Sheila, porque quando nós falamos assim, Sara, Sarinha, assim, um amor. Todo mundo queria muito ouvir a Sara, porque ela é uma bênção do Senhor. A Sheila vai agora estar orando pela Sara, pela família dela, e nós vamos ouvir o que Deus tem através da Sara para nós. Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa, Pai. E agora, Senhor, nós queremos colocar a Sara no teu altar. Senhor, prepara os nossos corações para ouvirmos o que Sara irá trazer através, Senhor, da tua palavra, Pai. Senhor, muito obrigada pela vida da Sara, Senhor, que o Senhor continue abençoando a sua família, seu esposo, sua filhinha, Pai, todos os seus familiares. E agora, Senhor, que ela seja boca sua, Pai, e que traga, Senhor, aquilo que nós precisamos escutar de Ti, Pai, e que possamos entender tudo aquilo que ela irá falar para os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que delícia estar aqui com vocês. Muito bom esse ambiente de casa.
mas ao mesmo tempo sempre dá um frio na barriga maior do que se estivesse em outro lugar. Eu tenho um carinho muito especial pelas Déboras, porque quando eu me converti, né, Dinorá falou, né, eu era muito pequena, né, adolescente, e eu fui muito abraçada por essas mulheres. Eu estou aqui na igreja há 17 anos, e eu me sentia muito amparada. Eu realmente via que elas oravam por mim. A Rubelita era dessa época já. Então, eu vivia atrás delas. As mulheres se reuniam aqui também sexta-feira. Eu vivia só eu, de criança. Tudo adulto, as pessoas... Deixa eu tirar aqui. As pessoas mais velhas, assim, mas eu queria estar perto delas, porque eu via que Deus estava ali. E eu fui muito abençoada, muito amparada, muito cuidada e amada. Então, elas fazem parte da minha vida, do meu crescimento como mulher. Vamos orar? Deus, obrigada por esse tempo maravilhoso aqui com o Senhor, esse momento que a gente separou para ouvir a Tua voz, para estar em comunhão entre irmãos, Pai. Eu te peço mesmo, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração para ouvir, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu tive a oportunidade de estar com alguns irmãos de uma outra igreja esse fim de semana, e há um tempo eles deram um tema, né? Combinaram que eles queriam ouvir uma conversa sobre... E o tema que eles deram foi o seguinte: a mulher escolhida por Deus para esse tempo. Eu tremi, né? Me deu vontade de chorar, porque eu achei tão forte e pensei, será que eu sou? Né? Que mulher é essa? Eu fiz do tema uma pergunta, na verdade. A mulher escolhida por Deus para esse tempo. Quem é essa mulher? E que tempo é esse? Hoje é um tempo, a gente vive num tempo em que as relações são muito complicadas. Um tempo onde tem muita dor, muito sofrimento. Eu acredito que nas nossas células, nas células de vocês podem ouvir isso dos irmãos, né? Acompanhar as lutas dos nossos irmãos e as nossas lutas também. Então, são dias maus, dias de muita ansiedade, de depressão, de falta de esperança, de lutas mesmo. E, em especial, o Rio de Janeiro, né, a nossa cidade, está passando por um momento que eu moro aqui há 17 anos, mas eu nunca vi assim. Eu nunca vi o estado tão abandonado, as coisas tão difíceis, tanto sofrimento humano à minha volta, como eu estou vendo agora. Então, não é um tempo que, digamos, que a gente se anime para muita coisa. Então, o tempo é difícil. Parece que responder essa pergunta fica mais difícil ainda nesse tempo. Não acredito que os tempos antigamente eram melhores, como a gente costuma dizer, mas na minha época não era assim. Eu acho que já era pesado mesmo. Desde quando Adão e Eva pecaram, os tempos foram maus, muito maus. Mas a gente, que é mulher, né, temos tantas responsabilidades, tantos desafios, mas a gente muitas vezes sente medo, né? É um tempo onde não só a mulher, mas o homem também, muitos homens têm sido afetados pela síndrome do pânico, por depressão, por ansiedade. Eu tenho visto muito isso. Então, a gente tem medo de falhar, a gente tem medo até de decepcionar Deus, né? A gente que ama o Senhor, que quer servir o Senhor, a gente tem esse medo. Quantas vezes eu me vi travada por esse medo? Inclusive, eu combinei uma coisa com Deus, porque a minha tendência era sempre dizer não quando alguém me chamava para alguma coisa assim, que eu achava que era muito maior do que eu. Como está aqui falando com vocês agora, mas eu combinei com Deus. Tá bom, eu vou aceitar. Eu sei que eu não posso dizer não, mas a responsabilidade é sua. Então, agora, qualquer coisa, a pessoa me chama, eu vou pela graça, crendo que Ele que vai fazer.
não porque eu realmente possa. Mas essa pergunta ficou ressoando em mim, né? Quem é essa mulher? Quando a gente pensa numa mulher escolhida por Deus, a gente pensa, né, numa mulher muito eficiente, numa mulher que consegue fazer todas as suas tarefas em dia, sem atraso, sem procrastinação, sem deixar nada acumulado, roupa para passar acumulado, trabalho, né? A mulher que trabalha fora, eu trabalho fora, trabalho na casa, tem um bebê, tem muitas coisas que eu não imaginava que era. Depois que eu me tornei mãe, uma coisa forte no meu coração que veio foi: eu posso compartilhar mais do sofrimento da humanidade. Não que seja ruim, não, mas é porque realmente foi uma coisa que me ensinou que é muito além da gente, né? É uma maneira de dar muito diferente e muito cansativa também. Mas a gente pensa nessa mulher escolhida por Deus como uma mulher sem defeito quase, né? Afinal, ela foi escolhida por Deus, então ela está num nível assim incrível. Mas e essa, na verdade, já estava sendo a minha angústia. Eu estou compartilhando com vocês algo que Deus compartilhou comigo. Ainda não tem conclusão, mas eu vou compartilhar até agora o que Deus falou comigo. Porque eu tenho muitas limitações físicas quem é amigo mais íntimo sabe, eu tenho um problema de saúde que me limita muito, apesar de ser jovem ainda. Então, o meu corpo não acompanha a minha mente. E isso sempre foi muito angustiante para mim, porque eu tenho várias ideias, várias coisas para fazer, penso sobre o reino de Deus, sobre as coisas que eu queria fazer com a minha célula, com as meninas que estão aqui, algumas delas. E sempre aquela sensação de o meu corpo não acompanha a minha mente. Então, eu sou insuficiente, eu estou devendo. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala: eu tinha que ter tomado um café com ela, eu tinha que ter ido visitá-la quando ela estava doente, não consegui. Então, essas angústias sempre me tiram a paz. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração sobre isso, né, na Bíblia. Então, eu queria compartilhar com vocês 3 características de 3 mulheres que estão me ensinando o que, de fato, é ser uma mulher escolhida por Deus. Que não é essa mulher que muitas vezes eu fico gastando a minha energia para ser, e não você. Então, vamos lá. A primeira mulher que a gente vai falar é a mulher samaritana. É uma mulher que reconhece os seus pecados e a sua fraqueza diante de Deus. É uma das características de uma mulher escolhida por Deus. Então, lá em João 4, eu não vou ler o texto todo, vocês sabem do encontro maravilhoso que essa mulher teve com Jesus. Mas eu queria ler só esses últimos versículos aqui, verso 28, 29 e 30. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Ela era uma mulher muito carente, né, muito frágil, com muitas questões. E ela começou a conversar com Jesus muito assim, de igual para igual, até repreendendo Jesus, não é? Por que você está me pedindo água? Primeiro, por que você está falando comigo? Se você é judeu e eu sou samaritana. Então, ela estava com uma postura assim, totalmente fechada em relação a ele. Quando ele começou a falar com ela e falar sobre ela, sobre o que ela estava sentindo, o coração dela começou a se quebrantar, e ela reconheceu, porque Jesus, quando ele fala do nosso pecado, não é para nos oprimir nem para nos humilhar, é para tratar.
Porque a tristeza, segundo Deus, ela gera fruto, ela gera alegria. Então, às vezes, quando Deus vem para a gente e fala a verdade, aquela verdade do nosso pecado, é para tratar. E foi o que Jesus fez com ela. E ela o que me impressionou é que ela é de humilhada, envergonhada, porque ela ia naquela hora porque não tinha ninguém. Então, ela não queria ser vista, ela não queria ser incomodada, ela não queria ter que dar satisfação para ninguém. Mas, quando Jesus fala, ela reconhece, realmente, eu não tenho nada. Eu não tenho marido, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada e nem ninguém. Então, ela se rende a ele, e aquela que foi lá fazer uma coisa, ela tinha uma atividade, uma coisa na agenda dela, da vida dela, quando ela tem aquele encontro com Jesus e reconhece o pecado, reconhece a sua fraqueza, ela sai correndo. E eu fico pensando, uma mulher que ninguém devia dar crédito nenhum para ela, nem para o que ela falava, afinal ela já estava com o 5º marido, ela já era super mal falada, todo mundo já sabia quem ela era. Imagina se alguém ia receber um conselho dela para alguma coisa, mas ela nem liga. Porque quando a gente encontra com Jesus e ele fala alguma coisa sobre a gente, sobre quem a gente pode ir para onde ele mandar, para onde for, e a gente nem liga mais o que as pessoas estão falando ou o que a gente achava que a gente era. Então, ela teve coragem, saiu correndo, como se dissesse, eu não posso me calar, vocês precisam conhecer quem é esse homem. Ele sabe tudo que eu tenho feito, ele sabe sobre mim. E ela sai correndo e fala e chama as pessoas. E mais incrível ainda, ela devia ter falado de um jeito que as pessoas foram atrás dela. Alguém que não tinha seguidor nenhum, nem amigo, de repente. Então, de envergonhada, ela passa a ter dignidade. Alguém que é ouvido, alguém que é respeitado, alguém que as pessoas falam, olha, vamos levar em consideração o que ela está falando. Então, isso é muito importante, a gente reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. É o primeiro passo. Na verdade, eu sempre achei que o Evangelho era muito adequado para mim, porque eu sempre me sentia essa pessoa, frágil e fraca. Mas o padrão da Bíblia, o padrão que a gente vê é esse. Não é essa mulher, não são essas pessoas. Até a parábola que Jesus conta é uma das minhas preferidas. Ele conta a história do publicano, né, e de um mestre da lei que estavam chegando diante do altar, e o outro falava, ai, Deus, obrigada, porque eu faço tudo certinho. O outro publicano não tinha coragem nem de se aproximar, porque ele não era digno. Ele sabia quem ele era. E Jesus fala, foi ele que foi perdoado, foi ele. Você acha que quem Deus ouviu ele? Então, essa característica é muito importante, a gente reconhecer a nossa fraqueza e entregar. Entregar mesmo, dizer, Deus, eu não posso, eu não consigo, não sei como eu vou fazer, eu estou com esse problema na minha célula, é maior do que eu, não sei como eu posso ajudar essa pessoa, e dar espaço para Deus fazer o que Ele sabe fazer, que é usar as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, que é chamar as coisas que não são como se já fossem. Com Ele é assim. Então, a gente pode descansar. A outra característica de uma mulher escolhida por Deus é que ela entrega as suas angústias a Deus e abre o seu coração com sinceridade. É claro que eu estou falando da Ana, que é também uma personagem, né, uma mãe que teve uma experiência com o Senhor no seu momento piedade. Eu também só vou ler alguns textos. É Samuel 1:7, que fala assim, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Então, todos os anos, a família de Ana descia para adorar no templo. E todos os anos ela passava por esse momento de depressão. Era um momento de depressão, que ela não tinha nem vontade de comer. Sabe aquele dia que você acorda e pensa, não sei qual vai ser o fim desse dia, nem o início, porque hoje eu não estou podendo. Um coração muito atribulado. Ela estava assim.
No outro verso 10, fala assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Depois, no 15, ela fala para Eli, que ele fala: nossa, você está bêbada, por que você está falando assim, sozinha? E ela fala: eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Eu estava orando por causa da minha grande angústia e aflição. Me parece que todos os anos, como a Bíblia fala, todos os anos isso acontecia, mas me parece que teve um ano que essa oração que ela fez, eu acho que foi uma vez, não era todo ano que ela orava a Deus pedindo um filho, nem abrindo o coração. Eu acho que ela estava... era filha de Deus, uma serva do Senhor, como a gente, mas ela não conseguia abrir essa fraqueza realmente para Deus que ela tinha, né? Essa angústia, abrir para Deus essa humilhação que ela sentia. Às vezes a gente recorre a tantas pessoas, a gente quer falar, né? Eu preciso de um conselho de alguém, eu preciso falar com o pastor, eu preciso falar com alguém da minha célula. Ontem mesmo, na minha célula, muito legal, uma menina compartilhou que ela estava com problema e foi falar com a Renata, e depois veio falar comigo. E a Renata, ela: poxa, eu esperava que vocês fossem falar coisas incríveis. As duas falaram a mesma coisa: vamos orar. Porque não tinham o que fazer. E ela falou que ficou tão decepcionada, que as duas deram a mesma resposta, né, em situações diferentes. E ela falou: foi a melhor resposta, hoje eu entendo. E ela teve uma experiência, porque ela começou a buscar Deus mesmo, e ela entendeu o que significa isso, vamos orar, né? Ela entendeu. Então, às vezes, a gente quer respostas fáceis, mas não adianta. A gente quer pagar o preço, às vezes, em coisas na nossa vida, para a gente ter um trabalho melhor, para a gente ter uma formação melhor. Você estuda, você fica noite sem dormir. Mas para o nosso coração com Deus, a gente não quer pagar preço. A gente quer que Deus olhe e fale: ah, Deus, é isso, transforma e transformou. Só que não é assim. Jacó lutou com Deus. O que é isso? Ele foi ferido. Isso é um texto que eu estou há anos pensando. O que é isso, ser ferido por Deus? A gente precisa ter coragem. Porque a gente vai ser ferido, com certeza. Porque essa vida é uma vida de dor, de sofrimento. Mas a gente pode ser ferido por Deus e ter um fruto diferente. Então, eu acredito que num dia ela se rendeu e falou: Deus, de verdade, o que eu estou sentindo é isso. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto que essa mulher parasse de me perturbar. Eu não tenho alegria na minha vida. E sabe o que aconteceu? Deus falou lá no 18, fala assim, que Ana voltou, terminou a oração, começou a se alimentar novamente e o seu rosto já não estava triste. Deus deu o filho para ela naquele momento? Não. Por que ela se alegrou? Por quê? Porque é isso que acontece quando a gente vai para a presença de Deus. A questão não é se Deus vai dar o que a gente quer, a questão não é se Deus vai fazer o que a gente quer, a questão é estar com Ele. Não aconteceu nada ali, além do coração dela ter sido transformado. Esse texto me deixa muito impressionada, porque é o fato de estar com o Senhor, desfrutar da presença dEle. Né? Foi falado aqui, né? Mãe é um ser que sofre muito, parece, né? Pelo que eu estou ouvindo e pelo que eu sempre ouvi. Então, às vezes, você ora por alguém ou pelo seu filho, parece que não mudou, parece que não aconteceu, mas você tem força para continuar, para andar, para amar o Senhor, para servir, para cuidar do seu filho. Muitas vezes ele não merecendo, porque é uma coisa que Deus faz no nosso coração. Então, a questão é o que a gente vai ouvir dele e deixar ele transformar a nossa mente. A outra mulher,
A outra característica de uma mulher escolhida por Deus é que ela entende a sua missão. E a Esther foi uma mulher que passou por um desafio muito grande. Ela teve uma responsabilidade imensa, porque ela era a rainha, vocês sabem, e o tio dela pediu para ela interceder pelo povo, falou, quem sabe, não foi para isso que Deus te colocou aí. E aí ela fala assim, manda um recado para o tio dela, vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então, ela entendeu a missão, ela entendeu que o plano não era ficar tudo bem com ela. O plano é que ela fizesse o que Deus tinha chamado ela para fazer. E ela discerniu isso. É importante a gente discernir. Para que a gente foi chamado? É importante a gente discernir que nós estamos onde estamos porque Deus quer fazer alguma coisa nesse lugar. Não é só porque Deus quis te dar um trabalho melhor, ou não é só porque Deus não quis te dar um trabalho. Não tem a ver com a gente. O ponto final não somos nós. E todas essas mulheres, elas se envolveram com uma causa além delas. Ana queria um filho, tudo bem. Mas ela entendeu, eu creio que direcionada por Deus, até porque Samuel foi um dos principais profetas, foi o que criou a escola de profetas. Foi um profeta super importante. E eu creio que o Espírito Santo direcionou que ela deveria pedir esse filho para ele, para entregar ao Senhor. E foi o que ela fez. Então, ela não foi um pedido que daria benefício próprio para ela e ela ter um filho e ficar com ela. Não foi. A mulher samaritana também, ela recebeu do Senhor, a salvação, o perdão, mas ela entendeu, eu preciso ir, eu preciso me expor, chamar outros. Pode ser que as pessoas achem que eu sou uma pessoa completamente inadequada para representar o reino de Deus, mas eu vou, porque eu entendo que a questão não é se eu vou me expor, se eu vou sofrer algum tipo de humilhação por isso, mas eu preciso ir. E a Esther poderia morrer literalmente, porque se você fosse ao rei sem ser chamado, se o rei não levantasse o cetro, era morte. Então ela entendeu, não importa, se eu perecer, eu pereci, se eu morrer, eu morri, porque existe algo maior do que eu. Nós não podemos achar, e isso foi uma coisa que Deus falou comigo há alguns anos, que a nossa fraqueza é o centro de tudo. Nós não somos o centro. Nós podemos até ser fracos e fracas, mas o reino de Deus não vai girar em torno disso. E nem a nossa vida, a nossa energia deve girar em torno disso. De como a gente vai fazer para ser mais forte, de como a gente vai fazer para... Não é isso. É buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Inclusive a energia necessária que você precisa para o reino de Deus, que você precisa para cuidar do que você precisa cuidar, da sua família, da sua vida, das coisas necessárias. Então, e todas essas mulheres estavam numa situação de fragilidade, de medo. A mulher samaritana, uma mulher que não tinha nada, porque uma mulher não é como hoje uma mulher naquela época. Lá, uma mulher que não tinha um homem, ela não era ninguém, não tinha valor nenhum. Aliás, a própria mulher, mesmo tendo homem, já não era nada. Ainda mais não tendo. A Ana não tinha filhos. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos também não servia para nada, porque a mulher tinha esse papel de gerar filhos para a guerra. Então, ela ia contribuir com a nação tendo filhos para que esses filhos fossem enviados para a guerra. Por isso, a honra dela era gerar filho homem, claro. E a Esther, uma menina que cresceu órfã, sem pai, sem mãe, também não tinha linhagem real, mas se tornou uma rainha. Então, todas essas mulheres estavam num contexto de fragilidade, de fraqueza,
longe de altas performances, como a gente tantas vezes deseja, mas foram elas escolhidas. E muitas outras, né? Muitas outras. Mulheres que para esse mundo podem parecer fracas. Então, o reino de Deus é para os fracos, é para a mulher frágil, é para quem não pode, é para quem não consegue. Então, se você se sente assim, você está no lugar certo. Você realmente se encontrou. Não acho que você é inadequada. E o mais incrível é a gente entender isso e ver como Deus pode fazer coisas tão especiais, né? Porque a gente está acostumado a dar e receber amor numa troca. Então, eu sempre senti assim. É como se aqui tivesse o amor de Deus. Então, se eu não correspondia, eu estava fora. Se minha devocional hoje não demorou o tempo que eu gostaria, que eu me propus, então eu já me sinto meio fora. Esse é o amor baseado na troca, né? Só que Deus, ele não é assim. Você sempre vai estar dentro desse amor, não importa as suas variações. Isso é fundamental para a gente poder crescer em qualquer relacionamento. Se você está num relacionamento que você está sempre naquela insegurança, será que eu sou amado ou não? Será que se eu fizer vai acontecer? É difícil crescer assim. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa saber, entender que você está aqui. A gente é que muda, Deus não. A Bíblia fala que nele não há sombra de variação. Então, a gente é fraco, a gente vai falhar. A gente não vai decepcionar Deus, porque Ele já sabe, nem espera da gente o que a gente acha que Ele espera. Mas Ele ama. Então, é isso que Deus está falando comigo. Eu ainda estou entendendo, né, essa palavra, eu ainda estou entendendo. E um texto que falou demais ao meu coração foi em 1 Coríntios 15, 43. Semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Então você foi escolhido por um Deus, eu fui escolhida por um Deus que escolhe as coisas pequenininhas, fraquinhas, porque é Ele que não se cansa, é Ele que não se fadiga, é Ele que corre, não, a gente corre e se cansa, mas os que esperam nele, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Então, minha oração é que o Senhor renove as suas forças, não só para você que é mãe, mas para você que está talvez desanimado, achando que não vai conseguir, querendo desistir. Lembra que você está dentro desse amor. A Bíblia fala que o Senhor nos laçou, nos amarrou com laços de amor. Então, a gente pode ir com segurança. A gente pode ir devagarzinho. A Bíblia fala também que a gente tem que ir conforme as nossas forças, fazer as coisas conforme as nossas forças. Nem Deus exige da gente além. É claro que essa palavra não é para a pessoa que já está querendo fazer tudo de qualquer jeito, né? Claro que não. Mas é para quem ama mesmo o Senhor e tem zelo por Ele, gostaria de ser diferente, gostaria de ser mais, gostaria de fazer mais, mas não consegue ainda, né? Porque Deus, Ele faz milagres, Ele faz a gente ir para lugares inesperados e quando a gente chega lá fica, uau, como foi que eu cheguei aqui, né? Igual o cego, olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei explicar. Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos convida, Deus, para viver algo tão diferente do que é propagado nesse século, Deus. Um século onde o que é valorizado é quem é bonito, inteligente, tem uma alta produtividade. Às vezes, Deus, a gente não é assim. A gente não consegue, Deus, produzir do jeito que a gente gostaria. Às vezes a gente está com o coração tão fraquinho, às vezes adoecido, Deus, precisando, Pai. Precisando receber do Senhor. Mas nem por isso o Senhor nos descarta. O Senhor não abandona ninguém, Deus. Muito obrigada por isso. Obrigada porque a gente pode viver em comunhão, a gente pode ser um com os nossos irmãos.
Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor todos os dias nos dá uma nova chance. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, Deus. Todos os dias, Pai, a gente vai crescendo como um dia, como a aurora, Deus, que vai aumentando, aumentando, até se tornar dia perfeito. É isso que o Senhor fala da gente. Com tanto carinho, com tanto amor, Deus nos ajuda a entender que a gente não está fora, Deus, desse ambiente de amor que o Senhor preparou para nós. Deus, nós já recebemos todas as bênçãos nos lugares celestiais, Deus. Nos ajuda a viver com essa perspectiva, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, se tem alguém aqui com o coração cansado, Deus, desanimado, Pai, se sentindo sozinho, desamparado, Deus, fala nessa hora, Senhor. Transforma, Deus, o pranto em dança. A tua palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa palavra é verdadeira, Pai. A palavra que sai da tua boca, Deus, se cumpre, Pai, e nós cremos nisso. Eu peço, Deus, se tem alguma mãe aqui, Deus, sofrendo por causa de um filho, Pai, que o Senhor toque, Deus, que o Senhor entre com providência, Pai. Deus, que elas experimentem um milagre, Deus, a salvação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente, por esse momento.